Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus pela vida da missionária Glaucia que me deu essa oportunidade, ao pastor Jardel, porque sem autorização do homem aqui eu não poderia estar aqui, né? Irmãos, abram as vossas Bíblias, as suas espadas, em 1 Samuel capítulo 3. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de dar uma dica para vocês, algo muito essencial. Quando vocês estiverem fazendo a leitura da palavra de Deus, peçam ao Espírito Santo que conduza vocês ao texto. Talvez o Senhor ele vá revelar coisas que vocês não conseguem ver. E eu creio que o Senhor falará com vós. Aleluia, amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 3. Glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou: Samuel. O menino responde: estou aqui. Ele se levanta e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel então responde: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus. E ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, responde Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa do que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli responde: é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam, e toda Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e transmitir mensagens a Samuel ali. Até aqui. Eu sei que foi um pouco extenso, mas o que Deus falou ao meu coração, eu deveria falar tudo. O texto que nós acabamos de ler, ele tem dois personagens que a gente conhece muito bem. Aqui está falando sobre Samuel. Samuel, a gente conhece ele que foi um grande profeta do Senhor. E também ele foi um grande juiz de Israel. Lá em Atos, capítulo 13, verso de número 20, a gente vê que Samuel ele foi um dos juízes e também o último. Já do outro lado, nós temos Eli. Eli, nós conhecemos um pouco dele. Ele foi profeta, sumo sacerdote do tabernáculo em Siló. E nós conhecemos ele por quê? Porque nós conhecemos ele devido aos pecados que seus filhos estavam cometendo no tabernáculo do Senhor, como nós acabamos de ler. A palavra aqui, ela diz que ele já estava velho, já estava quase cego. Então as responsabilidades que ele havia dado aos seus filhos aumentaram. Então os seus filhos tinham mais acesso à casa de Deus, mais acesso a manipular as coisas de Deus. Só que eles eram dois homens que não eram tementes a Deus, não passavam de heresias, faziam pecado na casa do Senhor. E todas as mulheres que se ofereciam para ajudar no tabernáculo do Senhor,
eles cometiam pecados contra elas. Que coragem que esses dois tiveram de fazer no tabernáculo do Senhor. E o Senhor, ele, óbvio que não ia gostar, e ele repreende Eli. Quando repreende Eli, ele tem uma decisão, e a decisão dele é não repreender. E é o que nós falaremos depois. Mas uma coisa que eu quero deixar claro é que, como eu disse, Samuel ele era um profeta, Samuel era um juiz. Mas aqui nesse texto que eu estou lendo, Samuel ainda é um menino. Samuel ele não tem experiência, Samuel ele não conhecia a voz de Deus. É o que nós vamos ver. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões eram comuns. Naquele tempo, devido ao pecado no tabernáculo do Senhor, o Espírito Santo de Deus não falava com o povo. Porque o povo também, vendo aquilo que estava acontecendo na casa do Senhor, porque imagine você hoje, dentro de uma igreja, vendo talvez o pastor em pecado, talvez a sua família em pecado, e Deus parece que não faz nada. Parece que Deus olha e não faz nada. Você desanima. Você pensa, como que eu vou acreditar em Deus, talvez? Por que eu vou permanecer no Senhor, se eles pecam e permanecem? Mas o povo se afasta. E Deus, ele fica em silêncio. Como disse, as visões naquela época eram raras. Deus, ele não falava como fala com o tempo de hoje. Hoje o Senhor fala conosco através da palavra, através do louvor. Eu estou louvando em casa, Deus fala. Eu estou ouvindo louvor no carro, Deus fala. Eu estou na rua, vendo as plantas, vendo os pássaros, vendo os animais, Deus fala. Mas nesse tempo, Deus não falava. Imagine o povo desesperado querendo falar com o Senhor, e o Senhor não falava nada. Mas devido a um homem chamado Eli, que estava cometendo um erro, e seus filhos cometendo o pecado, por isso que Deus não estava falando. Só que quando eu entendo que Deus está em silêncio, não é porque Deus abandonou o seu povo. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus não está falando conosco e Ele nos abandonou, Ele nos deixou. Pelo contrário, o Senhor naquele tempo estava preparando algo novo. E esse algo novo era um menino chamado Samuel. Deus tira o seu espírito de perto do profeta Eli e ele começa a escolher Samuel. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. A lâmpada de Deus, ela tem um significado muito profundo. Como o tabernáculo estava em pecado, a lâmpada de Deus não se apagava. Porque no meio da infidelidade do homem, Deus ele permanece fiel. Não importa o pecado que estava no tabernáculo, não importavam os pecados dos filhos de Eli e do seu erro, da sua postura. Mas Deus mantinha a lâmpada acesa porque Ele é fiel conosco. E porque lá estava um jovem, um menino. A lâmpada de Deus, ela, para manter acesa, tem 3 coisinhas: oração, leitura da palavra. Quando a lâmpada de Deus, Deus fala que no meio da escuridão a lâmpada de Deus está acesa, porque em João capítulo 1, verso 5, nós vamos ver que a luz ela brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. O tabernáculo estava em trevas, mas a luz de Deus estava lá. O Espírito Santo de Deus estava lá. Deus, Ele é fiel. Amém, aleluia, glória a Deus. E é nesses momentos de dificuldade que a gente tem que buscar mais a Deus. Oh, glória! Amós capítulo 8, versículo de número 11. O Senhor, Ele fala de uma fome pela sua palavra. Não de pão ou água, mas a verdade divina, de buscar a sua palavra, de buscar a sua palavra, de buscar a sua palavra. Nestes momentos, é o momento que a gente tem que se agarrar. Deus não está falando, mas a lâmpada está acesa. Eu preciso manter esta lâmpada acesa. E como que eu mantenho acesa, Lucas? Já foi falado? Oração, leitura da palavra, se encher do Espírito Santo. Mas agora nós começamos a falar de Samuel. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus quer chamar um menino chamado Samuel. Nós temos um problema. Samuel, ele não é o profeta Eli. Samuel não tem experiência. Samuel não conhece e não reconhece a voz de Deus. Então o Senhor, em uma noite, enquanto no mesmo tabernáculo estava Eli e Samuel, ele chama Samuel. Samuel então escuta a voz de Deus. Só que nós temos um problema.
Ele não conhece a voz de Deus. No entanto, que ele acha que era Eli que lhe chamava. Então ele se levanta de sua cama, ele vai até o quarto de Eli e pergunta: mestre, por que me chamas? Ele fala: não te chamei. Volte para a cama e se deite. Só que perceba que Deus falou uma vez, porque ele tinha pressa em fazerem algo grande em Israel. Ele estava precisando mudar algo. Então pela segunda vez o Senhor se levanta e ele chama Samuel de novo. Samuel. Só que Samuel, ele não reconhecia a voz de Deus. Ele então se levanta novamente, vai até o quarto de Eli. Tu me chamaste? Aí Eli fala de novo. Creio eu pensando assim: rapaz, esse menino está ouvindo vozes. O que ele está sonhando? O que ele está delirando? Então ele fala: não te chamei novamente. Ele fala: não te chamei. Volte para a sua cama e durma. Descansa. Só que Deus, ele tem pressa em levantar Samuel. Deus, ele necessita de fazer algo em Israel, porque o tabernáculo estava quebrado, o pecado estava no tabernáculo, mas era necessário que as trevas fossem derrotadas. Aleluia! Então o Senhor, ele insiste. Nós escutamos a sua voz e nós não reconhecemos a sua voz. Mas Deus, ele tem pressa em mudar histórias. Deus tem pressa em mudar destinos. Deus tem pressa em mudar corações. Então Deus, ele insiste novamente. E ele fala: Samuel! É Deus! Samuel, como a palavra vai dizer, ele não reconhecia a voz do Senhor, ele não tinha a experiência, ele não tinha o relacionamento. Mas dessa vez, quando ele corre até Eli, porque nós vemos aqui o papel de um mentor e um mentorado. O papel do mentor Eli, profeta, e o papel do mentorado Samuel. Nós vemos que Samuel, quando chega perto de Eli então fala: quem fala com ele é o Senhor. Quem fala com ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem chama Samuel é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela habita. Neste momento nós temos um papel crucial de Eli. Perceba que o papel de um líder espiritual na tua vida tem um papel importante. Quando eu estava lendo a palavra, o Senhor tocou no meu coração em Ezequiel 33, capítulo 6, onde o Senhor, ele fala que o sentinela que vê o perigo, ele tem a responsabilidade de avisar. E se algo acontecer, ele será responsabilizado. O papel de Eli, como mentor, como profeta, como sumo sacerdote, em reconhecer a voz de Deus, ele então fala para Samuel. Samuel, ele não falou assim: Samuel, é Deus. Ele fala: Samuel, dessa vez, quando você se deitar, você vai escutar a voz. Mas dessa vez você fará algo novo, algo diferente. Você falará: Senhor, estou aqui, o teu servo te ouve. Perceba que em 1 Coríntios 1, 27, o Senhor fala: escolherei as coisas fracas desta terra para envergonhar as fortes. Deus, ele não escolheu alguém perfeito. Deus não escolheu alguém preparado. Deus, ele escolheu um menino que não tinha experiência, que não tinha relacionamento, que não ouvia a voz do Senhor. Então Samuel, ele escuta atentamente o seu mentor. E algo aqui me impressiona muito. Porque Samuel, assim como o povo, ele sabia que Eli estava errado. Ele sabia que os filhos de Eli estavam errados. Mas perceba que Samuel tem algo de diferente do povo. Samuel não se contamina. Samuel permanece posicionado. Samuel permanece em obediência. Enquanto o povo se rebelava, Samuel estava lá. Ele estava no tabernáculo, onde estavam as trevas. Mas as trevas não iam vencer,
Porque naquele momento a luz de Deus estava brilhando sobre Samuel. E então o Senhor falava muitas coisas ao meu coração. Como eu disse, o Senhor ele não escolhe as coisas perfeitas. Ele escolhe os posicionados. Mas quando eu estava lendo, o Senhor falava algo no meu coração que me quebrava. Algo que me fazia chorar. E eu perguntei para o Senhor, que tipo de meninos são esses? O Senhor falou para mim, existem muitos meninos na casa do Senhor. Existem muitos meninos na casa do Senhor. Mas eles não são igual Samuel. Nós conseguimos identificar os meninos. São reclamões. Gostam de bater boca. Gostam de querer confrontar seus líderes espirituais. Mas perceba que Samuel não confrontou seu líder. Samuel sabia que ele estava errado, mas escutou sua voz, escutou a direção. Então Samuel ele aplica. E quando eu estava lendo, o Senhor continuava falando. E ele falava algo para mim. Tem meninos aqui nesta noite que não se posicionam na presença do Senhor. Acham que conseguem enganar Deus. Se acham fortes o suficiente. Se acham homens de Deus. Se acham mulheres de Deus. Deixa eu te falar. Vocês são apenas meninos. Mas vocês não serão chamados de Samuel. Porque vocês não se posicionam. Vocês não estão na minha presença. O que adianta vocês virem à igreja e estarem vazios? O que adianta vocês subirem no altar e estão vazios? O que adianta vocês quererem mais de mim e vocês não fizerem nada? O que adianta vocês falarem, quero ser usado, eu quero louvar em teu nome. Quando eu estiver louvando, eu quero curar, cadeias quebrar. Do que adianta se você não faz nada? Não adianta você vir em todos os cultos e você estar vazio na presença do Senhor. E Deus falou algo para mim assim. Eu falo com todos, mas são poucos que me ouvem. Eu até tento insistir, mas se não tiver posicionado, eu não chamo, eu não levanto, eu não faço nada. Porque tem que partir de você e de mim. Eu acho muito engraçado algo que aconteceu comigo sábado, porque quando eu vou pregar a palavra do Senhor, eu falo, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. E eu já contei para várias pessoas que Deus ele fala comigo, eu escuto a sua voz. Sabe como eu comecei a escutar a voz do Senhor? No começo do ano. Na verdade, quando eu tinha 15 anos, eu escutei a voz dele. Ele tinha falado para mim, filho, vá até os teus dois amigos, Vinícius e Marcos, e diga a eles que eu lhes chamo de volta. Eu quero eles na minha presença. E eu fiz. 6 anos depois, eu nunca mais escutei a voz de Deus, porque eu nunca me posicionava. Mas quando eu escolhi me posicionar, 45 dias eu subi no monte de oração. Mais de 250 degraus. Naquele momento eu estava me posicionando no Senhor. E nesse intervalo de 45 dias, Deus ele fez algo incrível. Eu conseguia escutar a voz dele, mas como Samuel, eu não conseguia reconhecer. E eu falava assim para Deus, Deus, eu acho que consigo te ouvir, mas faz o seguinte, eu vou te perguntar e tu vais me responder através da palavra. Você acredita que Deus ele respondia? Hebreus 10, Marcos 10, Miqueias 7. Deus ele respondia. Aleluia! Aí agora eu falei assim, agora eu reconheço a tua voz. Mas nesse intervalo de 45 dias, foi os 45 dias maravilhosos da minha vida. Onde Deus derramou as línguas estranhas. Onde Deus derramou o dom da palavra. Onde Deus derramou o dom da visão. Eu comecei a ter relacionamento com Deus. E o Deus foi falando comigo. E a partir daqueles dias, o Senhor ainda continua falando comigo. Eu falei para a Luciana algo que aconteceu comigo sábado, ontem. Porque às vezes as pessoas elas acham que Deus só fala pela voz, mas não. Deus ele fala através das coisas. Sabe como Deus falou comigo ontem? Através de uma árvore. Eu e o Vinícius fomos trabalhar ontem em um trabalho incomum para nós. Nós fazemos limpezas. Mas nós fomos cortar árvores. Quando eu estava diante e cheguei com um caminhão naquela árvore, aquela árvore era tão grande. Ela, comparado com um prédio de 10 andares, ela era forte, ela era grande, tinha ramos, arbustos lindos. E eu pensei, por que cortar essa árvore, né? Fiquei olhando para mim, para que cortar essa árvore? Aí os homens começaram a cortar
os arbustos, começaram a poldar ela. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Filho, é isso que eu faço. Eu começo a cortar, a poldar. Eu começo a mexer no coração, no caráter, na mente da pessoa, para que ela volte a se posicionar. E agora, o Vinícius me fez uma pergunta inocente. Será que até no próximo verão ela vai florescer de novo? Aí eu falei, cara, eu acredito que vai, né? É uma árvore. E daí os homens começaram a cortar assim mais. E o Vinícius perguntou para um homem experiente lá: será que até o verão ela vai crescer? Será que ela vai florir de novo? Aquele homem olha para nós dois e fala assim: ela morreu. Morreu? Tão forte, tão grande. Aparência de forte. Mas ela não estava. E ele olhou para nós e falou assim, ó: quando eu pedi pro mano cortar lá, o nome do cara é Mano, não é Gíria. Ele corta o tronco. Quando o tronco cai lá de cima, pum! Ele vai, olha para nós e fala assim: vocês sabem como eu sei que ela está morta? Vejam, ele pega no casco, aqui ó, ela está oca, ela está vazia, não tem mais nada. E conforme eles cortavam aquela árvore, eu pensava: Jesus, como? Ela estava tão forte, Senhor. Parecia que ela ia crescer mais, mas ela estava oca, vazia por dentro. E assim é muitos crentes dentro da igreja. Eles querem se aparentar fortes, vestem ternos, vestem gravatas, andam de vestidos bonitos e se acham fortes, mas por dentro estão vazios. Por dentro estão morrendo. E o homem, ele foi cortar a outra árvore e ele deixou só um pedaço assim, eu acho que uns 9, 10 metros. E eu pensei assim: mas será, cara? Pra que derrubar uma árvore dessa linda? Aí o homem começou a cortar ela da raiz. Porque Deus, ele falou assim pra mim: filho, às vezes eu preciso cortar um pouco. Eu preciso cortar um pouco. Talvez cortar amizades. Talvez cortar algum medo, algum trauma da pessoa para tentar reerguer ela. Mas as pessoas, elas não se ajudam, elas não se posicionam, elas não querem se encher de Deus. Aí Deus, ele dá chances, ele dá oportunidades, mas a pessoa continua vindo para a igreja, mas só para visita, só para dar oi para o pastor, porque ela não está se enchendo. Aquela árvore não estava cheia, aquela árvore já estava morta, ela já estava vazia. E quando aquele homem continuava cortando, a árvore não caía. Eu falei assim: meu Deus, que árvore forte, ela não vai cair, ela não vai cair. O Vinícius entra dentro do caminhão, a gente enrola uma corda, e naquele momento a árvore, pum, naquele momento era o fim dela. Deus me deu 2 mensagens. A primeira: às vezes eu vou poldando, às vezes eu corto só um pouco do tronco dela, mas às vezes eu tenho a necessidade de cortar na raiz. Eu preciso arrancar, porque se não arrancar, ela não muda. Se não arrancar, ela não se transforma. Se eu não arrancar, ela não se posiciona na minha presença. A segunda coisa que Deus me falou, a palavra assustadora: morte espiritual. Quantas pessoas que estão dentro da igreja que já morreram espiritualmente? Lugar perigoso. O Espírito Santo já não está mais. Ele não consegue mais mudar. Mas por culpa da árvore. O Vinícius chega do meu lado e fala assim uma coisa. Porque é assim, a gente vai trabalhando. Deus vai falando com ele, fala comigo, a gente vai... Ô Vinícius, assim, ô Vinícius, aquilo. Olha como Deus está falando. Olha como... Daqui a pouco ele fala algo interessante. Lucas, perceba. Se a árvore estivesse perto da água viva, ela permaneceria viva. Mas como ela estava longe das águas vivas, ela morreu. E eu sei que a única água viva que pode fazer você crescer, que pode te transformar, é Jesus Cristo. Aquela árvore naquele momento morreu espiritualmente. Era o fim dela. Não tinha mais solução, mas por culpa dela. No final, o Vinícius olha para mim e fala: como tem gente que fala que Deus, ele não fala. O Espírito Santo de Deus falou bem assim para mim. Na hora, eu dei uma risada para ele e falei: Vinícius, sabe o que Deus acabou de falar para mim, cara?
eu só falo com quem está posicionado. Oh, Eu só falo com quem me quer. Eu só falo com quem quer se encher. Eu só falo com quem quer me adorar em espírito ou em verdade. Eu só quero aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que não perdem a sua essência, aqueles que não querem se afastar de mim. E Deus falava algo para mim: não saia, filho. E eu falava assim: Senhor, é pouco ainda. Porque às vezes a gente acha que louvar é tudo, orar é tudo, colocar o joelho no chão é tudo, mas ainda é pouco demais. Ezequiel capítulo 47: ainda que as águas batem em meus tornozelos, é pouco demais. Ainda que as águas batem em meus joelhos, é pouco demais. E ainda que a água bate em minha cintura, é pouco demais. Porque eu quero me transbordar, eu quero me afogar na graça, na glória, eu quero me encher do Espírito Santo. E se você veio aqui querer se encher do Espírito Santo, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e adora o Deus dos exércitos. Porque eu vejo que Deus quer encher, eu vejo que Deus quer transbordar na tua vida. É hora da igreja se posicionar. Quando a morte espiritual está chegando, é notável na vida da pessoa. Ela entra em depressão, ela fica triste, ela já não acredita mais nos outros, ela desconfia. Mas é tempo de acordar, é tempo de se levantar, é tempo de procurar o Deus, porque Ele ainda está disponível, mas haverá tempos que Ele não estará mais aqui. E as pessoas não se preocupam, as pessoas não querem adorar Deus de verdade. As horas vão se passando. Então Deus, ele chama Samuel, e Samuel, ele escuta a voz do Senhor. Dessa vez, o menino que não tinha experiência escuta a voz de Deus. E agora ele fala: eu conheço a voz de Deus, eu sei quem Ele é. Então o Senhor, ele fala com Samuel. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Naquele momento, o Senhor confirma para Samuel aquilo que ele fará com a família de Eli, pelos pecados que ele cometeram. Mas perceba a responsabilidade que Samuel, o menino, tem. Porque quando Deus fala conosco, a responsabilidade é grande. Não é para qualquer um. É para quem tem estrutura espiritual. E então, logo após, nós vemos que ele questiona Samuel: o que Deus falou contigo? Naquele momento, eu acredito que Samuel poderia ter mentido. Samuel poderia ter fugido da sua responsabilidade. Mas não, ele fala a verdade. E Eli, é engraçado que ele tem tanta humildade em falar que é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. Agora Deus tocou algo no meu coração. Vocês viram que Eli, ele notou que quem falava com ele era Deus. Eli, ele poderia ter feito como alguns líderes, ter ciúme, ter inveja, podia não ter dado a direção. Engraçado que Deus está falando algo agora no meu coração. Porque que tipo de pessoa você tem sido? Será que você tem sido Eli? Mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele estava errando, ele ainda dá a direção para Samuel. Ele é justo, ele é fiel, ele é humilde. Porque de uma coisa a gente tem que saber: o espírito até pode sair da pessoa, mas nada e nem ninguém tirará a experiência de um homem. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento, então, Eli, ele tem um papel mais importante na vida de Samuel, dar a direção. Só que Deus, ele acabou de tocar no meu coração falando assim: será que muitos têm sido como Eli ou têm sido como Saul? Porque muitas vezes na igreja a gente vê Deus querendo levantar meninos Samuéis. Mas às vezes as pessoas, elas não querem dar uma de Eli, elas querem dar uma de Saul e perseguir Davi. Quando Deus levantou Davi, Saul devia estar morrendo de inveja, morrendo de ódio, tanto que ele começou a perseguir Davi. E o que nós vemos hoje na igreja é isso. São esse tipo de pessoas que estão matando os fiéis. São esse tipo de pessoa que, de vez de estarem trazendo pessoas para a igreja, estão afastando elas da igreja, estão desanimando elas, estão sendo pessoas que estão matando a vida espiritual delas. Às vezes não é nem culpa da pessoa,
às vezes é culpa dos Saúls que tem pelas igrejas. E é na hora de mudar. É na hora de ser diferente. Por isso que no começo eu falei que o papel do líder espiritual dentro da igreja é muito importante. A sua responsabilidade é muito importante. E você também, que é Samuel, que está começando agora, mesmo que seu pastor esteja no erro ou no pecado, escute atentamente a voz, porque ele é um homem experiente. E você é um inexperiente. Tem muitos Samuéis que quando crescem, que ganham um pouco de Deus, eles querem colocar seus narizes grandes e acharem que já são o suficientes, achando que não precisam mais de pessoas experientes que estão aos seus lados. Eles acham que já conseguem caminhar sozinhos. E é nesses momentos que eles tomam, caem e saem das igrejas. Porque eles acham superiores, mas não, eles não passam de fracos espirituais. Então, ele mostra um papel de grande humildade diante deste cenário. E o Espírito Santo de Deus me fala algo. É na hora de vocês se posicionarem, filhos. É na hora de vocês mudarem suas atitudes, talvez as suas amizades, talvez como vocês levam as vossas vidas. Logo após, nós vemos então que, depois de Eli então reconhecer aquilo que estava para acontecer com ele, à medida que Samuel crescia, o Senhor, ele continuava falando com Samuel. Agora sim, ele nasceu profeta. Agora sim começa o caminhar dele, o agir dele. Nós vemos que o papel de Samuel em Israel era tão importante que foi ele que ungiu Davi. Olha a responsabilidade desse homem. E o que nós podemos, já estou terminando já, devido ao horário, mas o que nós podemos aprender com Samuel é que nós devemos nos posicionar. Mesmo que Deus esteja em silêncio, ou talvez esteja falando, e nós não conseguimos reconhecer a voz dele, é na hora de nós posicionarmos. É na hora de nós termos humildade. É na hora de vez de eu ficar talvez fofocando dentro da igreja, é melhor eu focar na palavra. De vez de eu ficar viajando na maionese, tudo que está lá fora, focar em Deus. Mas não procure só Deus aqui. Procure Deus lá fora. Como disse, Deus ele fala comigo através dos pastores, o Jardel, o Miranda. Às vezes no louvor das irmãs. Às vezes no louvor dos homens. Mas às vezes ele fala comigo através de um pássaro, como ele já falou. Como uma árvore, como ele já me falou. Então é na hora de posicionar. É parar de ser meninos bestas. Meninos que se acham maior que os outros. Se posicionar. Amém, meus irmãos? Assim eu gostaria de agradecer a minha oportunidade. Agradecer a Deus que o Senhor tem. Glória a Deus. Aleluia. Da honra e toda glória para Deus. E eu gostaria de finalizar dizendo que eu não sou ninguém. Eu sou apenas um instrumento. Aleluia. Não sou teólogo, não sou profeta. Sou apenas um menino também. E o Senhor falou muito comigo. Porque Deus ele tem pressa de levantar meninos aqui hoje. Só que Deus ele está falando hoje algo. Só falta você se posicionar, meu filho amado. Glória a Deus. Eu quero te usar nos louvores. Eu quero te usar nas saudações e nas pregações. Eu tenho pressa em te levantar. Muitos pregam que Jesus está voltando. E Ele está voltando. Mas tem muitos que pregam e não vivem. Vivem como se Jesus não voltasse. Pregam no altar falando Jesus está voltando. Mas a forma como eles vivem é como se Jesus não voltasse. Então, se atente. É hora de